Olá, eu sou a Simone Abreu e hoje eu vou falar sobre matriz em si. Matriz também é um tipo de array. A definição de matriz é que a matriz é uma variável homogênea, ou seja, eu posso armazenar apenas valores que sejam do mesmo tipo, e multidimensional. Então, se a gente pensasse num vetor, o vetor tem apenas uma linha com várias colunas que a gente percorre e armazena ali os elementos. Uma matriz não, uma matriz é um conjunto de várias linhas por várias colunas. Então, a matriz é um conjunto de variáveis do mesmo tipo que possui um mesmo identificador. Nesse caso, do exemplo, é a matriz números. E são alocados, de forma sequencial na memória. Então, cada um desses espaços, o espaço 0, 0, linha 0, coluna 2, linha 2, coluna 3, cada um desses espaços estão armazenados de forma sequencialmente na memória principal. Uma matriz ela precisa de um índice para cada uma das suas dimensões. Então, a gente tem a dimensão linha e a dimensão coluna. Então, se a gente pensar da seguinte forma, os índices das linhas são esses aqui, ó. Linha 0, linha 1, linha 2. E aqui nós temos os índices de cada coluna. Então, o primeiro item aqui da matriz números, do subscrito da matriz números, diz respeito à linha. E o segundo subscrito diz respeito à coluna. Então, se a gente quiser identificar quem é essa célula aqui, ou essa posição, em qual posição o elemento que estiver aqui na matriz está, então a gente sabe que ele está na linha 0, coluna 1. Se eu quisesse referenciar essa célula aqui, então a gente sabe que ela está na linha 2, coluna 3. Lembrando-se que os índices iniciam sempre em 0. Algumas perguntas, Qual o tamanho dessa matriz? Bom, se essa matriz tem 3 linhas por 3 colunas, essa matriz vai ter, então, 12 elementos, ou seja, 3 vezes 4, 3 linhas vezes 4 colunas, 12 elementos. Então, o tamanho dessa matriz é 3 por 4. Como é que a gente declara uma matriz? Uma matriz ela é representada pelo tipo de dado que a gente vai armazenar, pelo identificador, que é o nome do vetor. Geralmente a gente usa um nome no plural, porque indica ali que seriam vários elementos, mas não é uma regra. E a gente precisa definir quais são as dimensões, o tamanho da linha e o tamanho da coluna dentro dos colchetes. Então, nesse caso aqui, eu tenho o tipo inteiro, o identificador, que é o nome desse vetor, dessa matriz, que é números, e o tamanho de linha, quantas linhas no máximo ela vai ter, 3 linhas, e quantas colunas no máximo ela vai ter, 4 colunas. Vamos pegar aqui um exemplo da declaração da matriz números. Então, int números 3 por 4, eu vou ter essa geração aqui da matriz. Aqui ela já está populada, tá? A gente vai aprender a popular essa matriz. Então, nesse espaço em branco aqui, nós temos os elementos, os dados da matriz. Aqui os índices que dizem respeito à linha e os índices que dizem respeito à coluna. A gente também pode fazer a declaração e a inicialização de uma matriz, assim como a gente viu como fazer em vetor. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre vetor, acesse o card na parte superior do vídeo para entender um pouquinho mais sobre vetor primeiro, antes de trabalhar com matrizes. Então, a gente pode criar uma matriz a partir de uma lista de valores entre chaves e separados por vírgula. E aí, nesse caso aqui, eu estou definindo a matriz números 3 por 4 do tipo inteiro e já estou inicializando ela com um conjunto de valores. Então, se eu sei que ela tem 3 linhas e 4 colunas por linha, então significa que na primeira chave aqui é a chave que determina a matriz e aqui nós vamos ter a chave que vai determinar as linhas dessa matriz. Então, o elemento 4, 5, 1 e 10 representa uma linha. O 16, o 11, o 76 e o outro representa uma outra linha e assim sucessivamente. Como que a gente faz a entrada de dados dentro de uma matriz? Para fazer a entrada de dados, eu preciso de 2 laços para percorrer a matriz. O primeiro laço vai percorrer as linhas, então o primeiro laço fixa as linhas, e o segundo laço vai percorrer as colunas. Então estamos trabalhando aqui com laços aninhados, um for dentro de outro for.
A lógica básica de laço alinhado é o seguinte: o primeiro for executa, aí o segundo for começa a executar e ele vai executar até encerrar o processamento dele. Então, o laço interno executa até o fim, aí volta para a iteração do laço externo. Laço externo itera, se for verdade, entra no bloco, começa o laço interno, vai até o fim do laço interno, volta para o for externo, e assim vai. Então, pensando aqui na manipulação, né, de entrada de dados dentro de uma matriz, vamos pensar que a entrada de dados vai seguir essa sequência aqui. Eu fixo a linha 0 e percorro todas as colunas dessa linha. Depois eu volto, fixo a linha 1 e percorro todas as colunas dessa linha. Volto, fixo a próxima linha, né, que é a terceira linha, e percorro todas as posições, as colunas dessa próxima linha. Então, o nosso for aqui, o i começou com 0, enquanto ele for menor do que 3, a gente incrementa ele de 1 em 1. O j começou em 0, enquanto ele for menor que 4, a gente incrementa ele de 1 em 1 também. A gente solicita para o usuário o valor do número e faz um scanf da variável números, né, do endereço de memória do vetor números, da matriz números, né, da posição i, que é a linha, j, que é a coluna. Então, lembre-se que sempre que a gente for trabalhar com matrizes, nós vamos usar i e j como índice dessa matriz. Então, a lógica básica é a seguinte: o i inicia em 0. Então, iniciou o i aqui em 0. O i é menor que 3, verdade. O j inicia em 0. J é menor do que 4, verdade. Então, vai percorrer aqui os dados da posição 0, 0. Depois o j incrementa 0, 1. J incrementa 0, 2. J incrementa 0, 3. O j incrementa e vai para 4. 4 é menor do que 4, falso, volta para o incremento do i. Então, o i incrementa para 1 e começa tudo de novo no j. O j começa com 0 e vai até 4. E assim vai até o final. Quando a gente for fazer a impressão dos dados da matriz, também nós vamos usar duas estruturas de repetição. Primeiro for para percorrer as linhas, segundo for para percorrer as colunas. Aqui estou fazendo uma impressão usando o printf e temos aqui dentro da string de impressão um código de escape que é o barra invertida t. O que o barra invertida t faz? Ele faz uma impressão de uma tabulação. Então, quando eu imprimir os elementos dentro da minha matriz, eu quero que eles se pareçam com uma tabela, porque o visual fica mais simples, né, de entender, de verificar cada elemento ali dentro. Fica mais parecido com aquilo que a gente vê na matemática. Então, aqui, primeira linha, segunda linha, terceira linha, primeira, segunda, terceira e quarta coluna. E para ter esse espaço alinhado de forma certinha, eu preciso do barra T. Então, barra T dá um espaço de tabulação, é um tab. E aí pego os elementos da posição I e J daquela matriz naquele momento e faço a impressão. Então, temos aqui o for que vai percorrer as linhas, o for que vai percorrer as colunas. Dentro do for do J, né, que é o que percorre as colunas, eu uso o barra T. Acabou a impressão da primeira linha, o que eu faço? Pulo uma linha. Então, dou um printf com barra N para pular uma linha e vir aqui o cursor para a segunda linha a ser impressa. Vamos implementar um exemplo? Nesse exemplo, nós vamos criar uma matriz que vai ser uma matriz 2x2 de números inteiros. Eu vou armazenar dados nessa matriz, então vou fazer um laço para armazenar os dados ali. Vou calcular e imprimir o somatório dos elementos de cada linha. Então, eu vou ter uma variável chamada somalinhas. Vou calcular e imprimir o somatório de todos os elementos da matriz. Eu vou ter, então, uma variável total para acumular, né, o somatório de todos os elementos da matriz. Depois, vou imprimir os elementos da matriz e imprimir esses totais. Então, aqui no VS Code aberto, eu vou criar um novo arquivo, que eu vou chamar de matriz.c. Vamos colocar aqui o include do stdlib também. Eu vou usar duas diretivas define. A primeira diretiva vai ser para o tamanho da linha e a segunda diretiva vai ser para o tamanho da coluna. Poderia ser uma só, né? Porque o tamanho delas de linha e coluna aqui, nesse caso, são iguais para esse exemplo. Vai ser call. Bom, com a estrutura pronta aqui do nosso programa, vamos começar pela declaração. A gente vai declarar o tipo, vai ser inteiro. O nome dessa matriz vai ser números. Poderia ser outro nome, tá? E o tamanho, quantidade de linhas vai ser a constante lim e a quantidade de colunas vai ser a constante col. Quando eu falei sobre vetores, eu comentei sobre o define. Então, define aqui a gente está criando constantes. Então, uma constante chamada lim,
né, que tem o valor 2, uma constante chamada qual, que tem o valor 2 também. Vou declarar aqui algumas variáveis, o i e o j, para manipular os índices da linha e coluna dessa matriz. Uma variável chamada soma-linhas, que eu já vou inicializar com 0, para fazer o total do somatório de cada linha. E a variável total, que é o total do somatório dos elementos da matriz. Agora que a gente vai fazer a leitura dos dados da matriz. Para fazer a leitura, então, eu preciso de dois fors. O i começando em 0, enquanto o i for menor que o tamanho de linhas dessa matriz, e mais mais. Dentro desse for, eu vou fazer um segundo for, o j iniciando em 0, enquanto o j for menor que o tamanho de colunas dessa matriz. E dentro do bloco do j, eu vou fazer um scanf e vou armazenar os dados dentro do endereço da variável números, que é a nossa matriz, na posição i, j. Para ficar um pouco mais bonitinho, vamos fazer uma solicitação aqui fora, printf, digite 4 elementos, né? 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 elementos para a matriz. Tem um barra invertida N aqui para aparecer na próxima linha. Bom, fizemos aqui já a entrada de dados para essa matriz. O que nós vamos fazer na sequência? Bom, nessa sequência nós vamos percorrer a matriz e para cada linha a gente vai acumular os elementos da linha e imprimir. Então, o acúmulo dos elementos da linha vai ser pela variável soma-linhas. Então, eu vou usar o mesmo for que eu já tinha usado anteriormente. Então, vou copiar e colar eles aqui. Então, dentro do laço para percorrer linha e coluna, eu vou fazer soma-linhas, um acumulador, né? Mais igual, números da posição IJ, ou seja, vou somar todos os elementos da linha específica que eu estiver trabalhando aqui. E aí, o que eu tenho que fazer com essa linha? Mostrar, né? Com esse somatório, mostrar. Então, printf, a soma da linha é %i, dá um barra invertida N aqui, e vamos imprimir o soma-linhas. Só que tem um detalhe, né? Soma-linhas a gente começou com 0 aqui no topo, certo? Então, na primeira passagem ele vale 0, vai pegar o primeiro elemento, vai somar, vai pegar o segundo elemento, vai somar, só tem 2 elementos por linha, que são 2 colunas, vai encerrar. Encerrou esse for do J. Aí vai imprimir o somatório que deu ali. A hora que voltar, eu tenho esse valor já guardado na variável soma-linhas. E eu não posso ter um valor ali. Por quê? Porque ele é um acumulador, eu tenho que zerar ele. Então, para cada somatório, eu tenho que zerar o soma-linhas, para cada linha, né? Então, eu vou zerar ele aqui. Zero o acumulador de linhas aqui, tá? Bom, só que eu preciso também do somatório de todos os elementos dessa coluna. Eu poderia implementar a variável total, fazendo com que total receba aqui o incremento, né, de cada elemento da matriz, de números de i. Então, total mais igual números de i. Só que eu já não tenho soma-linhas que já faz o somatório da linha, então eu vou fazer aqui, aproveitar esse valor total mais igual soma-linhas. Já tenho aqui o somatório da linha específica. Tá? Mas nada impede, né, que eu fizesse o total mais igual números da posição IJ aqui também. Bom, feito isso, eu vou imprimir o total. O somatório é %i total. Bom, vamos testar isso aqui e ver o que a gente vai ter de resposta. Então, ó, pede para entrar com os elementos da matriz. Eu vou entrar com elemento 2, 4, 10 e 20. 2, 4, 10 e 20. 2 e 4 é a primeira linha. Então, 2 mais 4, 6. Então, a soma da primeira linha é 6. 10 e 20 são os elementos da segunda linha. 10 e 20, a soma é 30. 30 mais 6, 36 é o total de elementos da matriz. Vamos fazer aqui a impressão dos elementos da matriz, né? A gente não fez essa impressão. Então, para fazer a impressão dos elementos da matriz, nós vamos usar o mesmo conjuntinho de for, reaproveitando aí as variáveis i e j. E vamos fazer a impressão usando o escape de tabulação. Primeiro eu vou colocar aqui um printf, barra invertida N, dados da matriz, só ficar bonitinho.
Outro barra N aqui. E vamos fazer o printf da saída. Printf %d, porque é uma matriz %i, pode ser %d também, porque é uma matriz de inteiros, barra invertida t para dar o espaço de tabulação, e vamos acessar o elemento da matriz. Então, números da posição i e j. Então, não pode esquecer, né? Trabalhou com matrizes, lembra da posição i e j. E aí, a cada impressão de uma linha, eu vou pular uma nova linha. Então, printf barra invertida n. Vamos testar agora, usando aqui os mesmos elementos que a gente inputou anteriormente. Então, vamos colocar aqui 2, 4, 10, 20. E aí, nós temos a nossa matriz, ó. 2 está na posição 0, 0, posição 0, 1, posição 1, 0, posição 1, 1. A soma da primeira linha é 6, então bateu aqui, a soma da segunda linha é 30, e o somatório de todos os elementos vai dar o 30 mais 6, né? 36. Bom, pessoal, basicamente, trabalhar com matrizes é pensar na estrutura de dois laços, tá? O uso de matrizes ele serve para a gente resolver uma gama muito grande de problemas, como, por exemplo, eu posso implementar jogos como jogo de damas, posso implementar jogo de xadrez, posso implementar o clássico jogo da velha, campo minado, ou seja, tem uma série de aplicações, batalha naval, tem uma série de aplicações interessantes aí para o uso de matrizes. Então, se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e comentem, tá? Comentem que aí eu respondo o comentário de vocês. Até a próxima!